Então vamos lá. Outro dia um amigo me fez uma pergunta interessante, né? Ele falou assim, Raul, você que trabalha com dinheiro, você podia me responder uma coisa que eu nunca consegui responder. Porque todo mundo no Brasil gosta de fingir que é rico. E daí eu me lembrei que outro dia eu tava lendo um livro de um cara chamado Michel Alcoforado, que é o cara que escreveu Coisa de Rico, que é um livro bem engraçado, assim. Ele é um antropólogo, tava estudando, mas ele escreveu um pouco de informação do que ele obteve convivendo com pessoas muito ricas, né? Que estão dentro do 0,01% da sociedade brasileira, falando a respeito desse assunto. E ali nesse livro ele vai narrar diversas experiências e como que no Brasil a gente se entende rico a partir das coisas. Tem muita coisa no livro que eu concordei, convivendo com as mesmas pessoas e vendo ali um retrato e convivendo até comigo mesmo, né, que sou um material de estudo do livro talvez, sou uma pessoa que consegui nascer pobre no Brasil e construir riqueza, né, eu consegui construir um patrimônio interessante. Vou tentar conversar com vocês sobre esse tema, não do ponto de vista antropológico, por isso que eu citei o livro, se você quiser ler com alguém que sabe do que tá falando, você pode ir lá, eu vou tentar dar minha opinião sobre isso. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, pode deixar o like na confiança. Se você não é, segura sua mãozinha e considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Acho que o Brasil é um país traumatizado. Essa é a primeira coisa aqui que eu acho que porque todo mundo no Brasil gosta de fingir que é rico. É que no Brasil, ser pobre é muito pior do que simplesmente não ter dinheiro. Quando você não tem dinheiro no Brasil, de certa forma, você passa por um tipo de humilhação social. Então, os lugares não são acessíveis à maioria das pessoas da mesma forma. Você tem lojas no Brasil que está dentro de um shopping, por exemplo, que é um lugar, porque se você estivesse em qualquer outro lugar do mundo, você poderia entrar para olhar as roupas e sem muito problema, sem ninguém te olhando muito estranho. E que no Brasil, se você entra em determinado tipo de loja e você não está vestido de maneira adequada, você corre a chance de alguém dizer que não tem nada ali para você. Já ouvi muitas histórias assim e isso acontece com determinada frequência. Então, o dinheiro no Brasil, ele não te compra imediatamente o acesso a determinados lugares, o acesso a determinados restaurantes, etc. Você tem que ter um comportamento que seja condizente com alguém que parece ter dinheiro. Então, se você parece ter dinheiro, mas não tem, você, no geral, vai ser muito bem tratado no Brasil, né? Quando você entra no supermercado, quando você está numa fila. Inclusive, esse parecer mais rico do que é, vai te gerar benefícios muito grandes. Dependendo do comportamento que você tem no Brasil, se você não parece ter dinheiro, se você não parece estar no lugar certo, você pode acabar sendo humilhado, né? Eu acho que fingir que é mais rico, então, vira que meio um mecanismo de defesa. É tipo quando você é uma criança e você nasce num lar de classe média, ou de classe média baixa, ou mesmo mais pobre mesmo. Eu não sei se a mãe de vocês arrumavam vocês excessivamente antes de sair de casa, né? Pra que vocês ficassem bem bonitinhos ali, pra ter certeza que as coisas iam dar certo. E a frase era a mesma. Se não, vão falar que você não tem mãe. Vão falar que você não tem mãe. Já pentei o cabelo, deixa o menino bonitinho, por quê? Isso tudo é medo da sua mãe, de te confundirem, né, com um menino de rua ali e você tomar uns tabef, porque a gente sabe que se você é um menino de rua na porta de um shopping, alguma coisa, alguém pode querer te escorraçar de lá, né, te jogar uma coisa, etc. Hoje em dia, isso é menos comum, não é que acabou completamente no Brasil, mas no Brasil de 1990, esse lugar, né, onde você via as pessoas meio que enxotando os meninos de rua, que é uma figura que não existe mais tanto, né? Felizmente a gente não tem mais essa figura tão frequente, você via ali os meninos, né, maltrapilhos e, obviamente, quando eles passavam perto de um restaurante, achavam que eles iam pedir esmola e aí queriam tirar eles dali e tal. Então, uma coisa bem complicada. Em Goiânia nunca foi de ter muito e eu sei que em São Paulo também diminuiu a quantidade de crianças de rua. Não tô dizendo que não existe. Em Goiânia, nas capitais que eu tenho frequentado, eu tenho visto cada vez menos crianças na rua. Felizmente a gente tem visto, né? Depois de programas que pagam para as crianças ir pra escola, etc. Aí você vê a importância disso, né? Aí você tem menos criança na rua. Antigamente era muito comum criança trabalhando, ajudando os pais, engraxando sapato na rua, essas coisas que não eram tão legais. Então, obviamente, você não quer ser confundido. Acho que isso é o primeiro passo. A segunda coisa que a gente tem aqui é que o status, né? Esse status que você tem, ele acaba substituindo as posses. Então, se eu não tenho absolutamente nada, né, na minha conta, mas eu tenho um carro muito legal, quando eu chego num restaurante, eu vou ser tratado como quem tem esse carro muito legal e não como quem tem dinheiro, porque não existe um saldo andando na nossa cabeça, né? Então, o que a gente tem são as roupas, são o carro, etc. E tudo isso acaba criando, então, um estímulo muito grande para o consumo. E é por isso que nós somos um dos países mais endividados do mundo, porque vale muito mais a pena você passar o cartão e comprar aquilo que você não tem para ser tratado como quem tem, do que se você realmente investir o dinheiro. Porque que benefício você vai ter se você tiver a olhar para sua conta e ter R$1 milhão lá, mas se você tá vestido de camisetinha simples, etc., em lugar nenhum ninguém vai te tratar bem. Você não vai ter assédio de pessoas querendo estar sentado perto de você, por exemplo. Muito comum isso, tá? Em todo o Brasil. O cara vai naquele bar, aí ele põe uma garrafa de uísque na mesa, né? E aí ele fica ali fazendo hora. Ele nem pode beber o uísque direito. Tem, inclusive, casas que guardam o uísque pra poder ele beber depois ele de novo. Então ele fica sempre com aquele uísque ali. Ele vai pedindo outras coisas pra beber. O uísque, ele é só uma questão energético, você vai tá ali na enchendo. mesa. O cara vai enchendo com energético, vai colocando ali, porque o que ele quer é ter o status de quem tem aquele uísque na mesa, né? O camarote dentro da balada. Que são coisas muito específicas do Brasil. Um comportamento onde eu estou num cercadinho que diz que eu tenho mais dinheiro do que
você. Você vê que é uma coisa muito maluca, né? Por que alguém gostaria de ir numa balada que é pra encontrar gente e ficar dentro de um cercado que você tem que conhecer as pessoas que estão ali dentro ou sair chamando elas ali pra dentro, simplesmente por uma distinção de patrimônio. Então é assim, olha, como eu não posso entrar com um carro aqui dentro pra mostrar que eu sou rico, eu preciso deixar um lugar reservado, né? A mesma coisa vai ser o valet ali, onde o carro fica estacionado numa área separada pra que você tenha acesso a uma salinha e possa tomar café. Já vi em dias no Flamboyant aqui, em dias vazios, você vai lá na terça-feira à tarde, do lado do valet você poderia simplesmente parar seu carro. Do lado, porque não tem ninguém no shopping. Você pode pegar simplesmente e colocar o carro do lado. Mesma coisa no JK Guatemi. Você pode pegar e colocar seu carro. O cara pega do lado, ele estaciona o carro dentro do valet e o cara pega a chave. Eu já vi isso. Que isso, então, que assim, o cara não tá fazendo isso pra economizar o tempo dele, nem nada. Ele tá fazendo isso porque aquilo dá um status pra ele. Sei lá o que sugere na cabeça dele, que a pessoa fica mais feliz de estar naquele lugar. E outra coisa que a gente tem no Brasil é que um crédito muito fácil que cria uma ilusão muito absurda, né? Então, por que dá pra fingir de rico no Brasil e é mais difícil fingir de rico em outros lugares? Porque poucos países do mundo você consegue parcelar uma blusinha em 12 vezes, ou você consegue parcelar qualquer coisa em 12 vezes, você consegue parcelar um iPhone em 12 vezes. No geral, os bens parceláveis em outros países são bens que são mais duráveis, né? Um carro, alguma coisa nesse sentido. Então, os bancos brasileiros, eles criaram um modelo que cria um crédito e que toda a população brasileira, ela vive basicamente alavancada, né? 70% das pessoas que você conhece, elas estão alavancadas, elas estão já usufruindo de coisas que elas não têm dinheiro para comprar. Quando a gente olha para essas coisas todas, elas estavam até indo bem. O Brasil era um país relativamente equilibrado até os anos de 2010 nesse sentido. Você vê que nosso endividamento era menor. Em 2010, a gente começa a ter um fenômeno muito complicado, que é a mudança das redes sociais. Ele saiu de um Orkut da vida, sai para um Facebook. O Orkut tinha 12 fotos limitadas, né? Você tinha que gastar com sabedoria o que você ia colocar ali, né? Você não conseguia fazer uma ostentação muito absurda. Você tinha que colocar uma foto da sua família para fingir que ama eles. Tem que colocar uma foto dos seus animais. Você tinha que colocar uma foto de uma coisa ou de outra. E você não tinha muito tempo para ficar mostrando seus lookinhos todos os dias ou postando uma infinidade de fotos. Tirar esse limite, quando a gente veio pro Facebook, fez as pessoas começarem a postar foto de prato de comida. É uma loucura. Então, a gente começou no Brasil com o Instagram, etc. As pessoas postavam foto do que elas estavam comendo. E a partir daquilo ali, você começa a ter uma comparação constante, né? Ninguém postou foto de arroz, feijão e batata e carne, que é o prato que 99% dos brasileiros comem. Até hoje não posta. Então, as pessoas costumam colocar uma foto daquele melhor momento dela. Só que também quando você tinha limitação de 500 amigos, né? Você não conseguia ver tanta coisa quanto você tem uma limitação, um sem limite de amigos que você pode ter, depois 5 mil por dia no Facebook e agora não tem mais limite. Então você conseguia ver o melhor dia de muita gente, porque, por exemplo, às vezes o seu dia não aconteceu nada, mas alguém tá fazendo aniversário de casamento, aí essa pessoa mostrava um champanhe, né? Aí no outro dia você tava vendo, era outro restaurante 5 estrelas e mais outra garrafa de champanhe, agora em outro país. E aí você começa a ter um número de pessoas querendo competir por um status cada vez maior pra ficar comparando a vida com pessoas que eles amam, o que não faz sentido nenhum, né? É uma comparação velada, as pessoas não admitem que estão comparando a vida delas umas com as outras, elas falam, não, eu posto pra mim, né? Claro, sim, você cria uma conta na rede social, habilitou a fotografia, deixou o seu perfil ali com pessoas porque você posta pra si mesmo. Então por que você não tira a foto e deixa na porra da galeria? Que não faz sentido nenhum, né? Você posta pros outros verem. E aí você pega ali, em vez de mostrar boleto, você mostra champanhe, etc. Isso foi criando uma espiral do consumo maluco. E aí dentro da própria rede social já vende algo ali direto. E aí algumas pessoas se tornaram especialistas em gerar interesse de consumo e já vender pra você. Chegou num nível de mercantilização tão absurdo que eu posto pra você a minha blusinha e eu já coloco um link embaixo pra que você possa comprar um igual. É uma doideira. Isso aqui é um estímulo pra um endividamento terrível. Você vê ali aquela pessoa vestindo aquela roupa e já tem um botão pra comprar, e já tem a publi da loja pra comprar no próximo story. Então olha como minha vida é legal, eu posso tomar água de 50 reais. Compre água de 50 reais, faz bem pra pele. É uma doideira. E aí, ao mesmo tempo, a gente permitiu que isso acontecesse. Porque não é mais só propaganda. É a propaganda já direto no lugar, com a personalidade que você gosta e já com o botão de compra agora. Acho que isso foi criando um objetivo de todo mundo, que é fingir ser muito mais rico do que é de fato, né? As pessoas ali, você vai olhar, às vezes a pessoa trabalha, ganha um salário mínimo. Na internet ele tem um lookinho de um jogador de basquete. Você fala, não faz sentido, não. Como é que ele comprou um negócio que custa 15 mil reais? E aí, se todo mundo tá comprando, você compreende que é irresponsabilidade coletiva e todo mundo começa a ficar mais irresponsável ainda, né? E aí, vem a velha confusão do Brasil também, que nos leva a esse entendimento do problema, que é confundir renda com riqueza, né? Se eu posso comprar algo parcelado, então é acessível para mim. É loucura. Se eu posso pagar a parcela de um carro, então é porque esse carro ele deveria estar comigo. E ninguém mais faz conta. E vão entrando nessa cultura do que aparenta e tal. Agora, o ponto pra mim não é nem entender isso, né? Não é por que todo mundo no Brasil gosta de fingir que é rico. Eu acho que o mais interessante é a gente compreender como que sai desse jogo. Então, a primeira coisa é parar de seguir toda essa gente que sai postando essas coisas extremamente caras o tempo inteiro, né? Porque tá sempre tentando te mostrar um tipo de consumo. Porque você percebe quando o conteúdo ele não tem nada a ver com
com isso. Eu consigo perceber, tem alguém que posta uma família e beleza, a família é rica, a casa é bonita. Mas a pessoa não tá filmando a casa o tempo todo, não tá mostrando umas 50 piscinas ou 20 carros na garagem. A pessoa tá mostrando a vida dela, que coincidentemente tem ali alguma coisa a ver com isso. Se você começa a entrar numa lógica de seguir gente que o tempo todo tá te empurrando para consumo, você vai consumir. Você vai também começar a querer fingir que é rico. Segundo ponto é você trocar aplauso por paz, né? O melhor botão para mim do Instagram que se criou foi aquele botão de você não ver quantos likes alguma coisa tem, né? Você vai ali, aperta ele e aí pronto. E desaparece. E aí você não começa mais a gerar conteúdo a partir de uma validação externa. Você começa ali a postar por aquilo que você gosta mesmo, igual era no Orkut da vida. Você não sabia quantas pessoas tinham visualizado sua foto, né? Mesma coisa no Facebook. Então, o like começou no Facebook, né? Mas você não sabia quantas pessoas ali no Orkut. Isso é ótimo, né? Não tem quantas pessoas e lá, ok. Mas você tinha os depoimentos. O depoimento é ótimo, porque o depoimento é só alguém falando de você. E aí eu acho que é diferenciar também essa coisa do luxo de liberdade, assim. Luxo é consumo, comprar, né, um iPhone, sei lá o que, isso tudo é simplesmente para consumir infinitamente. A liberdade é você poder dizer não, você poder falar assim, olha, eu não tenho um celular, mas eu tenho uma experiência legal, eu fui numa chácara com meus amigos, a gente bebeu um monte de coisa legal e comeu e todo mundo se divertiu, né? Uma dessas coisas impressiona os outros e a outra sustenta uma vida feliz, então é entender isso. Então, o dinheiro bom também é aquele dinheiro que a gente gasta para resolver problemas. Então, se você está gastando um dinheiro que elimina algum tipo de estresse da sua vida, né, e não para impressionar, isso é ótimo. Eu comprei um carro porque eu não quero mais pegar ônibus, que é horrível pegar ônibus. Então vai lá, compra um carro legal. Eu comprei um carro porque é mais espaçoso, cabe mais gente, né? Meu carro tem 6 lugares, ó. É bom. 6 lugares atrás, 7 lugares atrás. Bom. Eu tenho outro que cabe só 4. É ruim pra caramba. E olha lá, 2 confortáveis. 2 desconfortáveis, não serve pra absolutamente nada. Eu uso uma vez por mês. Então já não funciona muito. Só uso quando o outro não tá disponível. Então é uma coisa que não faz muito sentido, porque o outro fica com o Edilson. Eu sei. Não tem como. É uma coisa que não faz muito sentido. E aí a ideia, eu acho que se você quiser fugir mesmo, é aceitar ser invisível por um tempo, né? Quando você tá na fase de construir e de querer mudar, talvez você realmente parar de se preocupar com a imagem que você tá projetando, não projetar mais imagem nenhuma mesmo e começar a medir sua riqueza pelo que você pode perder sem sofrer. Sei lá, se você perder esse carro 6 meses, você vai morrer disso? Então não tenha ele. Esse é o ponto. Né? Se você perder o seu celular, que não sei lá quantas parcelas, se alguém te assaltar, você vai sofrer? Então não tenha. Uma coisa que vai te provocar um amplo sofrimento por um ano, será que é um objeto que você deveria ter? É um troço muito perigoso. Ele não te está trazendo paz, né? Ele está te trazendo uma prisão. Então tudo aquilo que você não pode perder e que é objeto financeiro, eu acho que talvez você não devesse ter. Agora, é uma busca constante. Eu falo isso aqui todos os dias, eu tenho que lutar contra a minha própria vaidade todos os dias. E imagino que vocês também vão ter, né? É sempre um desafio. Você sempre vai ter esse movimento de querer parecer ser mais relevante do que você realmente é, ou mais legal do que você realmente é. Se você conseguiu chegar nesse lugar, eu posso te recomendar uma comunidade onde tem gente que se importa com outras coisas, com outros tipos de valores e com outra construção da vida. Tem botão de like, mas ninguém posta foto. Então, tem gente, nem foto de perfil tem. Tem foto de paisagem, tem gente tentando parar de fumar. Isso aqui é a UVP, né? A UVP é a nossa comunidade, vou te ensinar a investir no Brasil, no mundo inteiro, vou te dar acesso a uma plataforma de investimentos, mas muito mais que isso. Eu vou te dar acesso à sua galera, gente que você estava procurando ao longo da vida inteira, que é gente legal, que se interessa mais em viver a vida do que em ficar colecionando brinquedo de adulto. Então, entra lá, auvp.com.br. Para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando que para entrar na UVP você já precisa ter passado de uma fase, né? Você tem que ganhar mais de R$4.500 por mês e aí sim você vai conseguir. Então entra lá, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Preenche o questionário para mim, é isso, vai ser legal. Agora eu queria saber o seguinte de vocês aí. O que foi a coisa mais legal que aconteceu com vocês aí em 2025? Caraca, esse ano foi muito bom. Foi bom pra caramba mesmo. Eu não consigo falar uma coisa. Mas tem que falar. Então beijo pra vocês e até amanhã.